Estamos de volta com Atletas no Ar e você pode participar do programa pela internet, através do Facebook, do Twitter e também pelo nosso e-mail. Jorge, por favor, relembra pra gente aí quais são os contatos. É isso aí, participa conosco, atletasnoar@boasnovas.tv, escreve pra gente, fala suas opiniões sobre o programa e sobre o seu esporte favorito. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org, vai lá, veja mais informações sobre as viagens missionárias da Missão dos Atletas de Cristo e também entra na loja virtual, onde tem lá esses produtos que estão sempre aqui na nossa bancada, tudo lá no preço bacana para você pedir, pagar e chegar diretamente na sua casa. Hoje, no quadro Atletas em Campo, testemunho de Ricardo Chaim, que é faixa preta de jiu-jitsu e missionário dos Atletas de Cristo em Portugal. Vamos conferir. Meu nome é Ricardo Silva Chaim, o pessoal aqui me conhece como Chaim, que é o sobrenome, 34 anos e o meu envolvimento com o esporte, com a arte marcial, veio na minha infância. Um professor veio dar aula de capoeira e nós fizemos capoeira e depois, logo após, veio um professor de jiu-jitsu, dar aula de jiu-jitsu. E quando a gente fazia aquelas brincadeiras de criança, o jiu-jitsu sempre conseguia mobilizar o capoeirista, então eu tive vontade de aprender jiu-jitsu e desde os meus 9 anos eu pratico jiu-jitsu. Eu sou convertido há 5 anos. Há 5 anos Jesus me resgatou. Mas eu sou nascido e criado nesse local, nessa academia. Desde 9 anos eu estou aqui nessa academia, então a maior parte da minha vida foi aqui nessa academia e eu não era convertido. E eu fazia coisas que uma pessoa não convertida fazia. Brigava, bebia, fumava, usava droga, fazia todas essas coisas que uma pessoa não convertida fazia. E meu pai é separado da minha mãe e meu pai conheceu Jesus. E eu, de vez em quando, fazia algumas besteiras aqui no Rio de Janeiro e ia para casa do meu pai, como um refúgio. E meu pai falava que a única pessoa que poderia me salvar e me livrar dessas maldades e desses erros seria Jesus. No começo eu escutava e aquilo ali entrava no ouvido e saía no outro, mas em certo momento não teve como resistir o chamado de Cristo para a minha vida, o poder do Espírito Santo, e eu aceitei a Jesus. E desde já que eu aceitei Jesus, eu resolvi conciliar através de um sonho, através de uma revelação na palavra de que era para eu trabalhar com jiu-jitsu e evangelizar também. Então foi em 2012 que teve um congresso, que foi o SIM, lá em São Paulo, se eu não me engano foi 2012, que eram todos, nós somos todos vocacionados, sim, que é um projeto da Junta de Missões, junto com a Junta de Missões Nacionais e tal, e lá nesse congresso foi falado muito sobre uma vida missionária, que não precisaria ser uma vida que a pessoa fosse formada em seminário, ou que a pessoa tivesse uma instrução tão grande assim em evangelho, assim próprio dizendo, como se fosse um pastor. E as pessoas iam dando testemunho e iam mostrando que através do esporte elas evangelizavam, que através de um projeto social elas evangelizavam. E Deus foi falando comigo que através do jiu-jitsu eu poderia também estar transmitindo o amor de Cristo, transmitindo a bondade, o perdão, a disciplina, e foi aí que eu despertei para essa vocação. Eu cheguei em Portugal com o objetivo de trabalhar com jiu-jitsu e transmitir o evangelho através do jiu-jitsu. E o trabalho basicamente é um trabalho de ponte, porque os atletas de jiu-jitsu, muitos não procuram igreja. Aqui no nosso país é assim, quanto mais na Europa, onde eles têm os focos e as realidades totalmente diferentes da nossa, e o pós-modernismo também está dominando a Europa, e eles querem saber de prazeres imediatos e eles não querem saber de igreja. Então, quando a gente chegou lá, a primeira coisa que nós fizemos foi ser canal de Deus dentro das academias. Começamos a treinar em diversas academias. E quando a gente estava treinando nas academias, eles perguntavam por que eu, sendo brasileiro, o Brasil sendo o jiu-jitsu brasileiro, fundador do jiu-jitsu, por que eu estaria indo para Portugal? Se no Brasil o jiu-jitsu é mais forte, se em qualquer outro país do mundo o jiu-jitsu era mais forte, o que eu estaria ali fazendo? Aí eu contava para eles, eu vim para cá com o objetivo de estar trazendo
um conforto, uma palavra amiga, um abraço, tá ensinando vocês a treinarem e até mesmo vim para cá como voluntário numa missão cristã. Aí, pô, missão cristã, voluntário, como que é isso? Porque na Europa eles estão em crise. O jovem quer emprego. E como pode um jovem sair do Brasil, onde que nós temos emprego, graças a Deus, e vai para um país para ser voluntário, sem emprego, sendo financiado e ajuda de Deus? Que loucura é essa? Ajuda de Deus, Deus ajuda? Como que é isso? Então, o começo foi ser ponte de Deus nas academias e transmitir para eles na academia. E logo após, Deus direcionou a gente para começar um trabalho com atletas de Cristo, onde que a gente estaria ali, sim, fazendo um trabalho específico com esses jovens, esses atletas. O trabalho é basicamente um espaço de treinamento, onde que foi cedido por uma associação. Lá em Portugal se trabalha com muitas associações e eu não só fui como voluntário para ajudar em obra cristã, mas também fui para ajudar qualquer gente, qualquer pessoa. E lá eles tinham que carregar cadeira para um evento. E eu fui carregar cadeira para esse evento e eu vi que tinha um tatame num canto assim. E Portugal tem muitas academias de judô, porque o judô, que eles chamam de judo, é um esporte olímpico. E tinha esses tatames de judô lá parados lá no canto, sem utilizar, sem ninguém usar. E eu perguntei, falei, pô, esses tatames aqui estão sendo usados? Ela falou, essa daí é do judo, mas não está sendo usado, não temos nada aqui aí por enquanto. E eu perguntei se poderia usar aquele tatame. E é uma escola estadual, e essa escola disponibilizou, o diretor disponibilizou, para todos os sábados, se eu quisesse, armar ali o espaço e dar treinamento para as crianças e para os jovens. E nós começamos a fazer esse trabalho. Trabalho onde a gente está ali tocando um louvor, escutando um louvor, a gente lê a palavra, medita na palavra e faz um treinamento de arte marcial. Basicamente é isso. Assim como eu me tornei um faixa preta, e pela misericórdia Deus me resgatou, o meu sonho é que todas as pessoas que estejam ali envolvidas nesse projeto de Atletas de Cristo, elas se convertam, tenham um encontro com Cristo e elas se tornem professores, educadores cristãos. Esse é o meu maior sonho. Tá aí o depoimento, então, do Ricardo Chaim, que, como muitos outros lutadores, né, Jorge, teve aí uma história desregrada antes de se tornar cristão, antes de levar mais a sério também o esporte que praticava, né, com bebidas, drogas, mas graças a Deus um final feliz. Né? Sim, é uma história comum entre os atletas. Na juventude, infelizmente, de um modo geral, acontece muito isso. Ele, graças a Deus, foi resgatado e está aí como missionário dos Atletas de Cristo em Portugal. E você, se você está aí na igreja, de repente você sente essa vocação, sente esse chamado, fala com o seu pastor, fala com a sua igreja, procura os Atletas de Cristo, se você gosta dessa área do esporte, procura junta de missões nacionais, mundiais, enfim, procura alguém para te dar um conselho para que você possa exercer essa sua vocação. Sempre a pessoa acha que não tem para onde ir, mas tem sempre um caminho certo para seguir. Sempre tem um lugar. Tem sempre uma opção boa. Vamos seguir então com lutas. O peso pesado Mirko Crocop venceu a revanche contra o brasileiro Gabriel Napão no UFC Fight Night na Polônia. Assim, o croata devolveu a derrota sofrida 8 anos atrás no UFC 70, quando o brasileiro levou a melhor. Temos as melhores imagens aí da luta, vamos na sua tela. Aí o Napão, Crocop. O Crocop, que é uma lenda desse esporte, né? Ele tem quarentão, né? Tem muitas vitórias, tanto pelo UFC, pelo Pride, Strikeforce. Ele já lutou em dos melhores eventos que já teve de MMA nesse mundo. Ele já participou e sempre foi um grande lutador. Né? Aí temos aí aquela encarada já no octógono, e aí o comecinho da luta, os caras... O Crocop estava muito afim de vencer por conta justamente da derrota que aconteceu no UFC 70, como você citou, né? Ele começou estudando, não demorou muito para se estudar, não. Não demorou. Peso pesado é aquilo, né? Um soco que entra pode ser fatal. Você agora vê aí um chute giratório rodado ali que o brasileiro se esquivou bem e já partiu para o single leg aí de novo. Mais uma queda que ele consegue dar no... Apesar da derrota, o Napão, os 2 primeiros rounds, dominou. A gente pode ver aí, ele chegou a montar no Mirko Crocop
Deu umas marteladas e castigou, ali. rapaz. Olha só, ele castiga muito o Mirko Crocop. Eu acho que o Crocop, até o final do segundo round, já estava imaginando, rapaz, eu vou perder de novo para esse brasileiro. Nesse aí ele foi salvo literalmente pelo gol. Você vai ver que, tocou ali. Exatamente. E aí saiu de cima do croata, porque senão levava aquela luta na hora. E aí é aquilo, quando você perde os 2 primeiros rounds, você tem essa noção, você só tem uma opção. Você tem que ir para cima para finalizar, ou finalizar no chão, ou nocautear. E aí não tem outra opção. E ele conseguiu acertar bons golpes, cotoveladas duríssimas no napão, e isso foi o que fez o juiz interromper a luta por conta do sangramento, que tinha um sangramento muito grande, olha só, nesse momento aí, muitas cotoveladas no mesmo local, e aí um sangramento muito forte que fez o juiz interromper a luta, né? Uma pena para o Napão, que estava lutando bem até esse terceiro round aí, mas só mostra como é duro, como é um grande lutador o Mirko Crocop. O Mirko Crocop, que ele, como você falou, ele é um dos lutadores aí mais famosos do UFC. Você vê que já estava acostumado, tanto é que nos 2 primeiros rounds ele estava perdendo, mas no terceiro, já com tanto tempo de experiência, ele entrou, conseguiu administrar um pouco mais, o brasileiro cansou. Exatamente. Ele conseguiu aplicar ali umas boas cotoveladas e acabou levando a luta. De fato, o Napão cansou mais. O Napão não é nenhum recém-chegado no UFC, também é experiente, mas acho que o Crocop, a experiência dele foi maior, guardou mais o gás, conseguiu se manter com mais força no terceiro round e conseguiu essa bela vitória. Com isso, o Crocop chegou aí ao 31º triunfo aí na carreira dele, em 45 lutas, e ele é o recordista, né, de vitórias por nocaute, somando-se aí todas as competições que ele participou, o UFC, o Pride, o Strike Force, chegou a 21 nocautes e superou o brasileiro Vanderlei Silva, que era o antigo recordista com 20 nocautes, né? Exatamente. Agora, o Napão é que não foi só nocauteado ali não perdeu apenas no ringue, mas ele agora também está em situação difícil no UFC, né? Isso, 3 derrotas seguidas, e isso sempre põe em xeque a carreira do lutador no UFC, que sempre leva dessa forma bem profissional, assim, se o cara está perdendo muito, como é que é e tal, dá uma palavra pro cara para ver se ele volta às vitórias, para manter o evento bem visto, né, pelo público. Só para a gente não deixar passar em branco, além das lutas do card principal, só citar o do card preliminar do brasileiro Sérgio Moraes que participou da segunda edição do TUF, se eu não me engano, um ótimo lutador, que ele venceu o Mikael Lebaut por decisão unânime, um triplo. Os 3 juízes deram 29-28 para o Sérgio Moraes, que conseguiu essa vitória aí, buscando aí, ainda no card preliminar, buscando aí subir na carreira para chegar no card principal. Pois é, apesar de ter perdido aí a principal luta da noite, pelo menos não foi um dia completamente perdido para o Brasil. Exatamente. Né? Vamos mudar então de esporte, porque pela 10ª vez nos últimos 11 anos, a decisão da Superliga Feminina de Vôlei será entre Osasco e Rio de Janeiro. Vamos ver alguns lances das semifinais das 2 equipes, está aí na tela para você. Bom, nós tivemos então, uma das semifinais, nós tivemos aí Osasco e SESI de São Paulo, né? O Osasco venceu os 2 jogos. Nessa última partida foi por 3-0, parciais 25-21, 25-17 e 25-14. Chega de novo, né? Ano passado não conseguiu chegar na decisão. Ano passado foi o SESI, exatamente. Foi a mesma semifinal do ano passado, só que ano passado foi o SESI que encarou o Rio de Janeiro na final. Pois é, uma hegemonia já dessas 2 equipes que vão disputar de novo a Superliga este ano. Certamente. Nessa partida em específico, o Osasco não deu chance. Você vê que no terceiro set, um 25-14, é muita coisa. Foi uma partida impressionante do Osasco. Fez uma grande partida, mereceu a vitória. Fez 2-0 na melhor de 3 em partidas, né? E nessa partida específica, 3-0, 3 sets a 0. O Rio de Janeiro, que agora você está vendo aí na tela, a partida entre Rio e Minas, também venceu as 2 partidas da melhor de 3. Essa última aí vencida por 3 sets a 0, parciais de 25-17, 25-18 e 25-21. Equipe aí comandada por Bernardinho, que é também o técnico da seleção masculina, né? Exatamente. Então está muito bem comandada essa equipe. Um multicampeão, a gente sempre fala muito bem dele aqui. A equipe do Rio de Janeiro, que vai fazer simplesmente a sua 11ª final seguida. Nos últimos 11 anos, contando agora com essa próxima final, 11 anos, 11 finais consecutivas, entre elas 9 contra o próprio Osasco, que vai fazer aí mais essa final contra o Rio de Janeiro.
Muda sempre o adversário, mas o Rio de Janeiro está ali, bate o ponto todo ano. 11 anos. E aí a grande final, que vai ser no dia 26 de abril agora, vai ter um intervalo, até inclusive algumas jogadoras reclamaram sobre essa questão, esses 15 dias de diferença, mas enfim, o fato que está marcado, a grande final vai acontecer no dia 26 de abril, vai ser aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi melhor na classificação da primeira fase, vai ser na HSBC Arena, dia 26 de abril agora, então se você gosta de vôlei, fica ligado aí, você mora no Rio de Janeiro, HSBC Arena, dia 26 de abril, final da Superliga Feminina. Tá certo. Vamos agora então para o masculino. O Cruzeiro venceu o SESI São Paulo na final da Superliga e faturou o título com placar de 3-1. Vamos ver alguns dos principais momentos da finalíssima entre os homens. Temos aí então o primeiro set. O primeiro set o SESI foi melhor, né? De fato. Acabou vencendo. O SESI começou o jogo muito bem e fez um primeiro set que me fez acreditar, rapaz, que ia ser um jogo bem mais complicado. Eu assistindo o primeiro set, eu tive certeza que, pelo menos para o tie-break, a gente ia. Foi um primeiro set excepcional da equipe do SESI e conseguiu fechar em 25-21 em cima do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro era o atual bicampeão, estava jogando em casa, a torcida toda a seu favor. O segundo set foi o mais equilibrado de todos, mas já mostrou, principalmente com o Leal cubano, o ponteiro do Cruzeiro, já mostrou que o Cruzeiro não ia deixar barato e ia para cima para poder conseguir esse tricampeonato, que de fato acabou acontecendo. O segundo set foi bem equilibrado, já no terceiro e quarto set o Cruzeiro teve uma facilidade maior, o SESI sentiu o golpe da virada do Cruzeiro e o Cruzeiro conseguiu levar esse tricampeonato. Está de parabéns, uma excelente, foi o melhor na fase de classificação, fez excelentes partidas, está de parabéns o tricampeonato do Cruzeiro. Lembrando então aqui os parciais dos sets, o primeiro vencido pelo SESI foi de 21-25, né? Isso. Depois Minas detonou e aí levou 25-19, 27-25 e 25-19. O grande destaque da partida foi um jogador cubano, né? O Leal, que ali atacou muito, fez... Leal e o Wallace, grandes destaques da equipe do Cruzeiro durante todo o campeonato. É isso aí. Aliás, o Bernardinho ontem convocou já a seleção que vai disputar o Mundial, e aí 6 jogadores são do Minas, merecidamente, e tem uma novidade, né? Quer dizer, uma novidade que não é tão novidade. O Serginho, o líbero aí do time derrotado, que foi o SESI, está voltando para a seleção, apesar dele ter dito lá em 2012, na final das Olimpíadas, que não jogaria mais pela seleção, daria espaço para a galera aí dessa nova geração. Mas é um excelente líbero, um excelente jogador. Para quem acompanhou esses últimos anos, aí, principalmente da geração aí do Bernardinho, Giba, enfim, diversos jogadores, ele era um dos pilares daquela seleção. E gostei, bom que ele está de volta, muito bom. A experiência nunca é demais, né? Nunca é demais. E ele é um excelente jogador, está em forma, está jogando bem. 39 Estava na anos, final né? da Superliga. 39 anos e jogando como garoto. Por que não? É isso aí. Lembrando então que o Brasil está no grupo A do Mundial de Vôlei e vai enfrentar as seleções da Austrália, Sérvia e Itália. A estreia vai acontecer no ginásio do Mineirinho nos dias 29 e 31 de maio contra a Sérvia. Nós vamos fazer agora mais uma pausa e na volta tem a reta final dos campeonatos Carioca e Paulista. Voltamos já. Eu quero